Fala pessoal, lembrando que esse conteúdo é apenas para fins educativos. Sempre que possível, utilize aplicativos oficiais e apoiem os desenvolvedores. Atualmente temos vários emuladores de PS2, como o Nether SX2, o Diamond PS2 e o PC SX2. E eu nunca imaginei que eu poderia encontrar um emulador diferente de todos esses outros que eu acabei de mencionar. Esse aqui é leve, funcional, diversas configurações de gráficos e áudio e compatibilidade com os principais sistemas operacionais. Você vai poder utilizar esse emulador de PS2 para Android em basicamente qualquer celular, seja ele um celular mais potente ou um celular mais fraco. Vou te mostrar nesse vídeo. Membro do canal tem vantagens exclusivas. Fique livre de encurtadores e senhas. Participe também dos grupos VIP de membros e tem meu contato pessoal no WhatsApp. Se torne membro do canal a partir de R$ 1,99 mensal e cancele quando quiser. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Kelps e, bom, nesse vídeo eu vou mostrar para você um novo emulador de PS2 para Android. Esse aqui eu tenho certeza que você nunca utilizou ele. Ele é muito leve, simples e fácil de você utilizar, tá? Vou te explicar nesse vídeo como que funciona. E eu gravei aqui algumas gameplays, como vocês estão vendo aí. Já estou jogando o God of War, versão original, tá? Então você pode jogar diversos jogos aí no seu telefone. Já sai deixando aquele likezão no vídeo, tá? Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal para vocês, de Cloud Games, emuladores para Android, emuladores retrô também. Então deixa aquele likezão e se você gostar aqui do canal, gostar deste conteúdo, se inscreva aí também para estar dando aquela força pra gente, tá? Hoje dia 15 de outubro de 2025, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E bom, esse emulador aqui de PS2, galera, ele roda todos os jogos disponíveis aí na vasta biblioteca do PS2, né? Eu tô aqui com o Infinix GT20 Pro. Esse aqui ele é um aparelho MediaTek, ele tem um processador Dimensity 8200 Ultimate e ele é um bom celular. E esse emulador aqui, ele não pesa, tá? Então você pode ficar aí tranquilo, não vai pesar o seu aparelho. E você vai poder se divertir aí com vários jogos aí pra gente reviver aquela nostalgia insana do PS2, né? Mas tem aí uns BOzinhos dele, tá? Primeira coisa, muitas pessoas quando eu trago emuladores perguntam aqui no canal: Kelps, esse emulador aí, ele tem suporte a gamepad? Eu consigo jogar ali, plugar o meu gamepad pra mim estar jogando? Galera, este aqui não é possível, tá? Você não vai conseguir jogar com o gamepad, você vai conseguir jogar somente com os botões ali da tela, tá? Só com os botões que já vem no próprio emulador. Tem como você configurar ali o analógico, fazer algumas configurações do joystick, mas são bem limitadas nessas questões, tá? Mas não vai atrapalhar em nada você aí tá jogando e se divertindo, e você vai poder jogar aí tranquilamente. Como vocês estão vendo aí, tô jogando o Godão e tá rodando de boa. Qualidade de áudio muito boa, qualidade gráfica é a qualidade nativa que eu deixei configurado. Eu deixei configurado na qualidade nativa do PS2, né? Então você pode mudar a qualidade gráfica. Mas quando você muda a qualidade gráfica, aí o processamento vai ser maior. Aí pode ser que você enfrente travamentos, engasgo ou até mesmo o emulador feche. Então eu já deixei na qualidade padrão ali mesmo. É a qualidade do PS2, não adianta colocar ali um upscaling, por exemplo. Eu já deixei rodando na opção nativa. Esse telefone aí ele tem a tela 2560 por 1980, qualidade da tela dele. Então, os jogos de PS2 foram feitos para TV de tubo, né? E quando você tenta melhorar essa qualidade gráfica aí, na maioria das vezes não fica tão bom assim, né? Mas eu deixo ali na qualidade padrão dele, dá para jogar tranquilamente, sem problema algum. Testei vários jogos e todos rodaram muito bem nesse sistema aqui e você vai ver como que tá top. Vamos lá conferir. Em 2025, o canal Kelps Gaming vai te levar para um novo nível. Este ano, temos novidades incríveis para você. Nossa comunidade no Telegram está ainda maior e agora com suporte 24 horas. Para quem deseja ter mods exclusivos. Me acompanhe também no Instagram para receber conteúdos exclusivos e as novidades do mundo Android. Acesse tudo isso no comentário fixado.
Galera, tô rodando aqui o Mortal Kombat Shaolin Monks. Quando vocês abrirem aí o emulador no celular de vocês, vocês vão ver que ele tem várias configurações. Se você não entende muito aí, você pode deixar do jeito padrão, tá? Que ele já foi feito, já foi disponibilizado para rodar muito bem. Ele vai reconhecer qual que é o seu celular, seu sistema aí que você tem, e já vai fazer uma configuração padrão. A única coisa que eu mexi mesmo nas configurações iniciais dele foi mudar o tema para escuro, porque facilita muito aqui para mim deixar no tema escuro. Mas foi só essa mesma configuração que eu fiz. E de sistemas aí, o que ele tem? Ele tem vários jogos diferentes aí para vocês estarem aproveitando, né? O que ele tem aí que você vai poder jogar? Ele tem jogos do PlayStation, PlayStation 2, tem PSP, tem PS Vita, tem Nintendo Switch, NES, SNES, Nintendo 64, Nintendo DS, o 3DS e o Wii. Também tem vários outros consoles, como GameCube, Arcade, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Genesis, Sega CD, Sega Master System, Sega Game Gear, Sega Dreamcast. Eu não vou ler tudo aqui porque tem um montão, tem até jogos do Atari aqui para vocês terem noção. Então, basicamente, você vai rodar qualquer jogo aí, tá? A print aí que eu botei na thumbnail é do próprio emulador, tá? Eu deixei aqui salvo Black, Mortal Kombat, Resident Evil, não deu pra gravar todas as gameplays pra vocês. Ratchet Clank, Need for Speed Most Wanted, God of War e MIB Men in Black 2, que é o jogo aí dos Homens de Preto. Então, o que você vai precisar basicamente para rodar bem esse emulador de PS2 para Android aí no seu telefone? Você vai precisar ter memória interna, né? Então já deixa aí, exclui aí coisas que você não precisa do seu telefone e tenha memória interna. O aplicativo em si, ele pesa muito pouquinho, tá? Ele não pesa aí nem 250 MB. Mas quando você tiver aí com os games que você curte aí, ele vai pesar bem mais, né? Então você tem que deixar aí já uma memória disponível para você estar salvando os seus jogos. Vocês podem ver que o Shaolin Monks está rodando muito bem na qualidade nativa dele. Não aumentei a qualidade. Se aumentar, fica bem melhor do que tá aí, mas eu deixei na qualidade padrão. E um outro clássico aqui, né, eu não podia deixar passar, é o Resident Evil 4, né? Resident Evil 4 original do PS2. Muito top esse jogo. Só poderia ter ali suporte ao Gamepad, né? Se tivesse, eu poderia aqui cravar que esse aqui é um emulador revolucionário de PS2 para Android. Infelizmente ele não tem. O que isso aí afeta? Alguns jogos, por exemplo, o Black... ele precisa do direcional esquerdo para você estar movimentando a câmera. E tem hora que dá uma bugada, tem hora que dá uma travada. Vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui, ó, no Resident Evil, eu consigo movimentar o Leon aqui, ele e a câmera, somente ali com o analógico esquerdo. No Black, por exemplo, eu preciso do outro analógico, né? Ele não tem a configuração do outro analógico. Você tem que tentar movimentar ali pela tela mesmo, né? Colocar o seu dedinho ali na tela e tentar movimentar. Isso aí em alguns jogos fica bugado, tá? Você pode tentar fazer uma configuração de sensibilidade nos joysticks, tentar mudar alguma coisa para contornar isso aí, tá? Mas alguns jogos aí você pode ter esse BOzinho, mas é muito raro os jogos que acontecem isso, tá? Na grande maioria, você não vai ter problema aí, você vai poder jogar de boa. Kelps, eu preciso de um celular top de linha para poder jogar. Pô, seu Infinix aí tem um processador parrudo, né? Não, galera, não precisa, tá? Só se você quiser, por exemplo, no meu celular aqui, se eu quiser, por exemplo, aumentar a renderização em 4 vezes, 6 vezes que ele disponibiliza, aí vai puxar o processamento mesmo, né? Aí vai fazer o jogo ficar pesado, às vezes pode fechar. Mas se você deixar na configuração padrão, você vai conseguir jogar em praticamente qualquer Android, tá? Não precisa você ter muita memória RAM, não precisa de um processador top, porque ele está fazendo uma emulação, né? Não está rodando aqui nativo, e isso você vai poder jogar de boa. Agora, se você quiser mexer nas configurações gráficas, né? Que ele tem bastante configurações gráficas, e você consegue mexer nela quando você somente está no jogo, tá? Então você não tem como mexer nas configurações gráficas antes de estar em um jogo. Você pode mexer ali no DirectX, você pode mexer ali
no que você vai usar para fazer o processamento de imagem, Vulkan, OpenGL e tudo mais. Tem várias e várias configurações que você pode fazer. Como eu falei para vocês, eu deixei no modo padrão aqui para rodar fluido. Eu prefiro performance a gráficos, então nem me importei com isso. E como eu falei para vocês, ele roda o nativo do PS2. Eu também fiz aqui uma gravação de tela para vocês verem como que é quando para vocês terem uma imersão maior. Se eu não me engano, os jogos de PS2 eles rodavam nativo quando a gente plugava na TV de tubo em 480p. Se eu não me engano é isso. Posso estar errado. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Então, nativo dele é em 480p. Cada vez que você faz um upscaling, por exemplo, ele estica um pouquinho a tela ali e diminui ali a qualidade, né? Então, você tem ali uma impressão que está com a qualidade maior. Ele tem configuração ali de anti-serrilhamento também, para melhorar os pixels ali dos polígonos do personagem, né? Então, tem muita configuração top. Mas, ele é um emulador de PS2 para Android muito completo. Eu achei ele muito completo. De todos os emuladores de PS2 que eu já testei no meu telefone, este aqui foi o que se saiu mais bem. Muito simples de mexer com ele, muito simples, você não vai ter dificuldade nenhuma. Não precisa você configurar basicamente nada. Isso aí que é bom, facilita muito, né? Você pega ali o emulador que você tem que fazer aquele tanto de configuração e às vezes nem funciona direito. Esse aqui não tem esse problema, então vocês podem testar aí e podem me cobrar nos comentários, tá? Podem me cobrar se funcionou direitinho no telefone de vocês, vocês deixem aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, não estiverem conseguindo configurar o emulador, vocês podem deixar nos comentários também, que eu vou estar disponível para responder todos os comentários. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até uma próxima. Valeu!